Bom, gente, para quem está entrando agora, nós estamos só aguardando a entrada na sala do nosso convidado, doutor Hermano Tavares, né? Ele é coordenador geral do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, do Serviço do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, né? Da Faculdade de Medicina da USP. E nós os convidamos, tivemos a satisfação de ele aceitar o convite para colaborar no nosso painel, né? Só que ele deve estar com algum probleminha e estamos aguardando a entrada dele. Eu vou pedir um pouco de paciência, eu vou para ver o que é que está acontecendo, mas também vou pedir para que todos aqueles que vão participar, se possível, eu sei que a Eunice já falou que não pode, mas todos aqueles que forem participar, se possível, abrir seus vídeos para que a gente possa olhar. E lembrando que logo depois o Rodrigo Rodrigues, ele, nosso amigo aqui da UERJ, ele vai fazer o levantamento do que já existe no Estado sobre o tema, né? Provavelmente ele deve até comentar sobre os projetos de lei que estão tramitando na casa. Não sei se ele vai chegar a comentar sobre isso, mas se ele não comentar, depois eu já vou dando um toque. Deve ter uns 4 ou 5 projetos de lei tramitando na casa a respeito do assunto, tá? Então, mesmo que algumas pessoas achem que não é um assunto pertinente, mas eu creio que tem uma certa importância e vale a pena a gente discutir. E lembrando também que esse painel, o doutor Emmanuel está entrando agora, o nosso painel é, vai servir para que a gente possa também criar algum tipo de documento, algum tipo de estratégia que nós possamos utilizar depois para tentar ajudar a solucionar esse problema, que é um problema de suma importância e cuja a importância está, inclusive, crescendo muito. Doutor Hermano, bom dia, doutor Hermano. Tudo bem? Eu estava comentando aqui a respeito do seu convite, que ficamos muito contentes por você ter aceito o nosso convite. Já falei que você é coordenador geral do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, na Faculdade de Medicina da USP, né, e que nós convidamos para que pudesse, junto com o Rodrigo Rodrigues, expor um pouco esse tema. Eu vou pedir para que todos que vão participar abram seus vídeos, que eu vou dar início à reunião, né, a nossa reunião, e convidar o professor Hermando para falar sobre transtorno do jogo, coisa que ele é especialista. Logo depois eu passo a palavra para o Rodrigo Rodrigues e logo após isso nós começamos as nossas reflexões, perguntas, integrações, para que a gente possa pensar o que fazer, que tipo de estratégia nós vamos traçar para tentar colaborar com o que já está sendo trabalhado na casa, tá ok? Então, doutor Hermano, eu vou passar a palavra. Vou te, vou pedir para que a sua fala fique em torno de uns 20 minutos, mas se exceder um pouquinho não tem problema, que só tem 2 palestrantes. Então, fique à vontade, seja bem-vindo à Câmara Setorial de Gestão e Políticas Públicas do nosso fórum. A palavra é Bom, sua. muito obrigado pelo convite. Vocês me escutam bem? Sim, Então tá bom. Eu não sabia que era para fazer uma palestra, achei que seriam perguntas ou dúvidas, mas não sei se eu
falo aqui de improviso ou se eu resgato uma aula meio básica que eu tenho e posso mostrar para vocês. O que vocês preferem? Doutor Hermano, fique à vontade. O senhor, assim, pode ser uma coisa pequena, porque com certeza as perguntas serão muitas depois. Tá bom, Então, pode ser apenas algum apanhado geral para que a gente tá bom, possa começar a conversar, né? tá. Então vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do jogo, que acho que é isso que vocês esperam. Transtorno do jogo tem muitos nomes. O nome mais popular e conhecido pela maioria das pessoas é jogo compulsivo, né? Também teve outro nome no passado de jogo patológico, né? Todos esses, e hoje chama-se transtorno do jogo. Essa variação para designar sempre a mesma coisa, para designar aquela pessoa que sofre de um descontrole e de uma dependência do comportamento de fazer apostas. Como isso agora está mais na moda, se discute muito, já não causa tanta estranheza quando eu falo dependência de aposta. Mas eu tenho certeza que ainda tem pessoas, talvez algumas pessoas aqui entre nós, que ainda tenham certa dúvida ou reticência em relação a essa ideia. Porque todos nós já estamos muito acostumados com a ideia de que substâncias causam dependência, mas que um comportamento possa causar dependência ainda pode ser uma novidade para alguns, né? Mas o fato é que pode, e não são só apostas. Tudo que é um comportamento que tem potencial para a formação de hábito e que pode causar uma modificação no estado subjetivo, no estado emocional de uma pessoa, de uma forma potente, é um candidato não só a formador de hábito, mas eventualmente um hábito muito arraigado, um hábito que eventualmente pode sair do controle do indivíduo e tornar-se uma dependência. No caso do jogo de azar, a dependência, o ingrediente ativo, por assim dizer, são as apostas. Apostar é muito emocionante, né? Quem já fez uma aposta sabe do que eu estou falando. Uma coisa é você assistir o Fla-Flu, e outra coisa é você assistir o Fla-Flu botando duzentão no Flu ou no Fla, aí a depender da sua preferência, certo? Apostar, então, causa uma forte emoção. Apostar também pode causar alienação, porque enquanto você aposta repetidamente, você se esquece da realidade, da vida, da dureza e etc. Então, imagino que agora já não é tão difícil pensar que apostar pode sim causar uma dependência. O jogador compulsivo é aquele indivíduo que desenvolveu uma, um vício ou uma dependência da emoção causada pelas apostas, né? Quão frequente é isso? Olha, é uma coisa interessante, eu trabalho nessa área de adicções, psiquiatria e particularmente adicções, desde 1988. Então, vamos lá, já são 36 anos, né? Pois bem, no começo lá da carreira, a ocorrência de uma pessoa que procurasse tratamento para dificuldades com apostas era um fato raro e até uma curiosidade digna de comentário no cafezinho entre os colegas, né? Tipo: "Hoje eu vi um jogador, é mesmo? Como é que foi isso?". Mas 5 anos depois, esse cenário tinha mudado completamente. Se você não lembrar lá nos anos 90, começou de uma maneira tímida, acho que foi em 91, Lei Zico, aí 93, Lei Pelé. De repente, nossa sociedade estava inundada por bingo, né. E, o interessante do bingo é que passaram mais alguns anos, acho que foi 95, eles encontraram uma brechinha lá na lei, que era uma lei temporária, mas foi suficiente para inundar as cidades com bingo. Ganhou até letra de música do Gilberto Gil, né. Lá em Realengo tem um bingo para se jogar e tal. Então, ah ah, o que aconteceu é que eles encontraram uma brecha na lei e criaram, aspas, o videobingo. O que que era o videobingo? O videobingo é o caça-níquel eletrônico, que, né, é a versão eletrônica daquela maquininha de puxar alavanca e tal, não sei o que todo mundo já conhecia, mas a sua versão eletrônica, e ao invés de usar aquelas frutinhas, outros símbolos mais comuns, na tela aparecia uma cartelinha, e aí vinham números caindo assim na vertical, e pronto, você criou o videobingo, está legalizado, está coberto pela lei, ampla exploração, né, casas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.
vou dizer para vocês, foi desastroso. Do ponto de vista da saúde, foi desastroso. Quer dizer, a desgraça de alguns acaba sendo o benefício de outros. Infelizmente, eu sou uma das pessoas que acabou tendo, algum benefício disso, mas eu preferia não tê-lo, preferia continuar fazendo álcool e drogas e etcétera. Mas, os jogadores foram caindo no nosso colo, eu abri o ambulatório do jogo, o Anjo, que depois virou o ProAmid, que foi citado aqui, porque depois a gente não ficou só na compulsão por jogo, a gente começou a tratar todas as compulsões não químicas, por isso que é o ambulatório, integração das transtornos do impulso. Mas começou como ProAnjo, né, porque a demanda estava absurda, né, quer dizer, eu lembro, assim, que em algum momento eu estava com a capacidade de fazer algo em torno de absorver 100 casos novos por ano, e tinha 200 pessoas procurando tratamento, então a gente sabia que em um ano a gente ia conseguir atender metade dessas pessoas, e a outra metade ia ficar esperando na lista de espera. Sendo que a taxa de risco de suicídio nessa população oscila de 15 a 20%. Então pensa que eu estou com 100 pessoas na fila de espera que vão ficar um ano esperando para tratamento, eu falo 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui vai tentar se matar, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui vai tentar se matar. É um em cada 5. O que que a gente fez naquela época? Eu peguei e fui fazer uma intervenção psicoeducacional preventiva, entendeu? Pegava assim 40 caras que estavam na fila de espera, punha numa salona assim, e começava a explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, as dificuldades e etcétera, e era um encontro mensal, tá? Porque assim, o medo de que alguma coisa muito ruim viesse a acontecer era de fato grande e real. Isso preveniu muita desgraça, mortes indesejadas, mas uma ou outra não deu para prevenir, eu confesso a vocês. Uma ou outra acontecia do nosso secretária ligar e dizer: "Olha, finalmente saiu sua vaga", aí a pessoa diz assim: "Não, infelizmente ele não está mais entre nós". Rapaz, era um baixo astral generalizado, reunia a equipe, fazia as pessoas conversarem sobre: "É, isso aí que é difícil", levava a secretária para tomar um café e conversar, porque nós somos só os caras que estão fazendo o atendimento clínico, imagina quem é a família, quem são os amigos e os conhecidos, percebe? Bom, o interessante disso, que foi vivido na pele, aquilo que estava só, até então, nos artigos científicos, é isso, quer dizer, quando você aumenta muito a acessibilidade ao jogo, vai aumentar o que a gente chama de prevalência, que é a frequência da expressão desse problema na sociedade. Só que a prevalência, vou lhes dizer, ela dobra num primeiro momento, aí uma parte dessas pessoas aprendem do jeito mais duro, né? Com perdão da expressão aqui, mas toma uma fubecada, né, fica devendo um dinheiro que não tem, e aí fala: "Pô, esse negócio aqui não é para mim não". Então, existe um aumento inicial, depois de algum tempo, 1 ou 2 anos, existe um certo refluxo, a coisa reflui, mas nunca volta ao patamar anterior. Por exemplo, se o patamar era em torno de 1%, vai a 2, reflui e fica em 1,2, sempre cada vez vai tendo um aumentozinho, né. Agora, uma coisa que tem sim um aumento espetacular, e é um aumento sustentado pelo tempo que durar o acesso ampliado às apostas, é a demanda de tratamento. Porque o que acontece? Essa condição é uma condição crônica e intermitente. O portador dessa condição, ele está com muito problema, aí ele para de jogar por um tempo, aí ele fica bem, aí ele está de novo com muito problema, aí ele para. Então existe o que a gente fala em torno de 2,5% da população com dificuldades aí, 1% com diagnóstico fechadíssimo, e 1,5% que está ali, agora não está bem, agora está bem, mas pode ser que lá na frente, então 2,5% que estão andando no fio da navalha. Quando você aumenta o acesso às apostas, o que que acontece? Horas, você pega esses casos que estavam dormentes e trazem à tona. E isso está documentado na literatura e a gente viveu isso na pele durante os anos 90, né? Ah, é isso que eu falei para vocês, a demanda, a gente estava dando conta da demanda, a demanda triplicou. A demanda chega até a quadruplicar. E o interessante com o bingo, não sei se vocês se lembram, é que ele operou até um certo ponto, a lei expirou, os bingos entraram com mandatos de segurança, para poder continuar operando por mais um tempo. Deu um baita escândalo com um ministro
do governo da época. O então presidente, que era o mesmo Lula, presidente agora, foi lá e pá, fechou o bingo de novo. Então, o bingo teve um boom, uma fechada, uma entrada de novo e uma saída. E nesses 4 momentos a gente percebeu claramente na nossa demanda, assim, tá operando 24 horas, 7 dias por semana, estamos lotado. Parou de operar, não é que a gente ficou tranquilo, folgado, mas ficou mais fácil de manejar. Aí voltou, veio a carga de novo. Aí, pum, voltou, ficamos mais tranquilos, operando, trabalhando até hoje. Adivinha só, gente, parece que eu tô revivendo os anos 90. Tô revivendo os anos 90. Penúltima semana de dezembro de 2018, penúltima semana do governo Temer. Numa madrugada, a gente acordou e o jogo online estava legalizado. Até aí, vou dizer para vocês, 2019 passou mais ou menos ileso, 2020 foi crescendo, 2021 a coisa estava começando a ficar, para levantar uma sobrancelha. Quando entrou a Copa, a coisa explodiu. Estamos de novo vivendo a mesma situação. E vou falar para vocês, sabe aqueles grupos de prevenção que eu fazia, de bota 40, 60 jogadores e vamos conversar e tal? Estamos fazendo de novo. Estamos no modo urgência de novo. Estamos sobrelotado, né? E o perfil mudou, tá? O perfil hoje é 2/3 de apostadores online. A maioria começou com sports betting, e aí, sem abandonar o sports betting, tem a aposta esportiva, migrou para a aposta, para o cassino online, tá? E essa situação é preocupante. É preocupante, ao contrário do bingo. Essa é uma lei definitiva, certo? E a gente precisa começar a tomar medidas preventivas e medidas de suporte para as pessoas que foram afetadas. Nós temos um plano aqui de 10 medidas que a gente considera assim indiscutíveis, precisam ser postas em prática, já são praticadas em outros países que vivem uma situação semelhante à nossa, com indicação de aplicabilidade e sucesso. Eu não sei se vocês querem que eu fale sobre essas 10 medidas, ou eu me calo agora, deixo o debate prosseguir, e aí depois, em um momento oportuno, eu apresento as 10 medidas. Se quiser apresentar agora, não tem problema, não. Então, eu vou apresentar já, pode ser? Porque assim vocês já Pode. vão pensando aí, pô, isso aí faz sentido, ou isso aí tá meio esquisito, tarará. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? É, eu estou vendo o teu computador. Tá, eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Não, pera aí um minutinho só. Parará, parará, papá. Aqui. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, pera aí que eu não estou conseguindo ampliar aqui o negócio. Um minutinho só. Tá. Então, pessoal, é o seguinte, as medidas na área de regulamentação, né, de apostas e jogos de azar e prevenção do transtorno do jogo, elas podem ser divididas em 3 grandes núcleos. O primeiro grande núcleo a gente chama de medidas universais. É para todo mundo, tá? A segunda é medidas seletivas, que são para os grupos de risco. E as terceiras são as indicadas, que são, na verdade, para as pessoas que já estão afetadas. Bom? Então, vamos falar primeiro das universais. A primeira coisa em relação à universal, tá bom? É toda e qualquer forma de aposta deveria ser feita mediante cadastro do CPF do apostador, incluindo aí as apostas em loteria, que muitas vezes as pessoas esquecem que loteria também é jogo de azar, tá? O apostador, no ato de fazer uma aposta e cadastrando seu CPF, ele precisa ser informado, porque isso acontece na aposta online, por exemplo, hoje você tem que dar o seu CPF. Mas ainda não foi feito, estabelecido um mecanismo a partir do qual você disse que vai apostar, ok, esse é o seu CPF,
nós vamos checar a sua declaração de renda. Porque olha só, esse mês você foi e gastou R$ 150.000, só esse mês. O engraçado é que você declara aqui uma renda de 4 salários mínimos. Isso não parece muito compatível com a sua renda. Então, das duas, uma. Ou você está fraudando alguma coisa, está lavando dinheiro, e a gente precisa cuidar muito bem disso, ou o jogo de azar vai virar fonte de financiamento de atividades indevidas, ou, na verdade, não se trata disso, mas você tem um problema muito grave. Você está gastando dinheiro que você não tem, né? E você precisa ser encaminhado para tratamento. Então, essa é a primeira medida básica, né? Que nem isso a gente conseguiu garantir ainda. Outra coisa, quem é o cara que toda madrugada, terça, quarta, quinta, às 3 da manhã, está se esboroando em aposta? Tá, vai lá. Apostar pode ser um entretenimento. Às vezes você passou um pouco da conta, ficou até 1 da manhã, 2 da manhã. Mas o cara que está toda madrugada fazendo isso e apostando em evento esportivo, sei lá, o campeonato de vôlei de praia da Grécia, vocês me desculpem. Isso aí é um compulsivo, certo? Então, para proteger os compulsivos, como já se faz em países como França, Holanda, quase toda a comunidade europeia, existe um bloqueio de IPs e de DNS para transações financeiras envolvendo apostas da meia-noite às 8. É o mais simples possível. Na Inglaterra, esse bloqueio é até famoso porque esse bloqueio se estende, por exemplo, à venda de bebida alcoólica, né? Depois das 11 não se pode vender bebida alcoólica lá. Então, quem já foi, conhece, certo? Então, e são medidas de saúde pública que comprovadamente têm impacto positivo na saúde da população. São Paulo aqui tem um exemplo famoso que durante um tempo a prefeitura de Diadema bancou não vender álcool depois da meia-noite e caiu para 50% a taxa de homicídio durante essa época. Então, para vocês entenderem que essas coisas, políticas de saúde pública têm impacto positivo e quase que imediato na saúde da população. Teto de gasto. Quando vai começar a apostar, o apostador vai lá e diz: eu estou me comprometendo, estou comprometendo comigo mesmo que hoje eu aposto até R$ 200. Tá bom, pá, ok? Mas além disso, além do o jogador definir quanto ele pretende gastar, uma coisa que é muito importante ele não pode se propor a gastar mais do que ele tem, né? Então, de novo, ele vai propor o teto dele, mas o teto dele tem um limite. O teto dele vai ter um teto que é parametrizado novamente pela sua declaração de renda. Aí alguém me falou: não, mas muita gente que aposta não declara renda, é isento de declaração porque não atingiu lá o limiar mínimo para. Certo. Eu já te perguntar se essa pessoa que não. Você já está isenta de pagar imposto porque não tem renda, podia estar apostando, mas ok, a gente define um valor estimado para essas pessoas, mas o interessante, sabe qual que é? Quando você oferece essa opção do apostador definir previamente quanto tempo ele vai ficar apostando ou quanto dinheiro ele vai apostar, a esmagadora maioria, 80% dos apostadores, apreciam esta oportunidade. Eles agradecem, eles gostam, eles acham que é bacana, eles voltam, eles se tornam clientes. A Bet vai fidelizar o cliente dessa forma, ela não vai perder o cliente, porque o cliente aprecia esse tipo de movimento no sentido de cuidar um pouco dele, né? Tá, essas são as medidas universais. Essa seria para qualquer pessoa que um dia pensar em fazer aposta no Brasil, né? Ou no Rio de Janeiro, enfim. Agora nós vamos falar sobre as medidas indicadas, certo? As medidas indicadas são para pessoas em grupo de risco. Os grupos de risco são vários, eu estou me alongando demais, então eu não vou falar de todos os grupos de risco, eu vou falar de um grupo de risco que a gente tem a obrigação social, moral, política, administrativa e espiritual de proteger. A gente tem que proteger os jovens, por um motivo muito simples. Eles são o nosso futuro. Por outro motivo ainda mais simples e fácil de entender. O cérebro deles é imaturo. É um cérebro em formação, é um cérebro que está se desenvolvendo, né? Eles não vai estar completamente desenvolvido até os 25 anos de idade, tá bom? Então, até limite de idade, vou te falar, limite de idade legal deve ser 21, não 18, mas paciência, isso não vão entrar nesse mérito. O ponto é, este cérebro imaturo em desenvolvimento é um cérebro
particularmente suscetível a formadores de hábito. Então não é necessariamente uma questão moral, religiosa, é uma questão física, biológica. Um cérebro em formação não deveria entrar em contato com tabaco, não deveria entrar em contato com álcool, não deveria entrar em contato com jogo. Ok? Então, tudo que a gente puder fazer para impedir o aliciamento de jovens para as apostas e que jovens efetivamente apostem, precisa ser posto em prática. Então, eu vou falar um negócio radical. Vocês vão me achar um cara radical, mas eu sou radical naquilo que é a questão técnica. Gente, não é para ter aposta, não é para ter patrocínio de futebol por aposta. Porque o jovem vai lá ver o jogão do Flamengo, vai ver lá o jogão do Flu, do Vasco, do Bota, pá! 365, pá! Sportsbet, pá! Né? E aposte, aposte. Gente, eu cresci em Campinas. Eu tenho muitos parentes no Rio, me consideram um carioca secundário, mas eu cresci em Campinas. Eu torço para o Guarani. Está na última localização lá da tabela da Série B. Muita sorte se a gente não cair na Série C ano que vem. Mas se cair na Série C, é garantido. O patrocínio vai ser de um Sportsbet. Se eu tentar ver qualquer jogo da Série C, vai ser aquele impacto que, mesmo que eu não tivesse problema assim, enche o saco. Pelo amor de Deus, larga do meu pé. Aposte, 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 aposte. Aí vou, cansei, não sei o quê. Abra o WhatsApp, aposte. Pelo amor de Deus. Agora, isso porque eu tenho 56 anos. E o moleque tem 16? Né? E o moleque que vê o influencer, o youtuber, que entra e diz assim, ó, tá aqui, tô ganhando dinheiro, ó. Sabe o que esses caras fazem? Eles ganham mais de $500 mil para fazer propaganda, eles abrem a demo do Tigrinho e fica lá, pá, 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 apertando. A demo, obviamente, só vai mostrar quem ganha, certo? Aquilo não é real. Isso tem que ser proibido com letras garrafais. Pronto, acabou. Não vai ter publicidade dirigida para jovem. A publicidade dessas coisas tem que ser restrita, como é restrita a publicidade de álcool e tabaco. Não pode ser esse banzé, essa. Bom, sem palavras para definir o que a gente anda vivendo ultimamente. Vamos lá. Medidas indicadas. Aí nós estamos falando do cara que já está comprometido. Programas de autoexclusão. Toda bet tem um programa de autoexclusão. Legal. Só que quem gerencia o programa de a lista de autoexclusão é a própria bet. Então, o que acontece com meus pacientes? Pô, me ferrei. Tá, bom. Vou entrar lá, me exclui. Excluo. Prazo de validade, 6 meses. Passa 6 meses, automaticamente a gente começa a receber mensagem. Ô, quanto tempo que você não vem aqui? Tá aqui, ó, R$ 100 de crédito para você voltar a jogar. Poxa vida, pessoal. Isso aí é convidar a raposa para tomar conta do galinheiro. Vocês estão de brincadeira? Quem tem que fazer a gerência de uma lista de autoexclusão é qualquer parte desinteressada das apostas, isenta das apostas. Talvez uma comissão da LERJ, talvez uma comissão federal, mas não pode ser programa de autoexclusão gerenciado pela própria Bet. Isso faz-me rir. E acho que fará vocês rir também, né? Ok. Nós aqui temos programas de psicoeducação. Esse modelo que eu faço, essas aulas, né, para essas intervenções de prevenção, nós temos isso tudo digitalizado. A hora que vocês quiserem, isso fica à disposição. Bota isso num site, que é um site de jogo responsável, mas gerenciado por parte desinteressada, que não é parte associada à bet, né? E qualquer pessoa com dificuldade pode entrar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vai se informar lá sobre dificuldades com o jogo, onde procurar ajuda, primeiras medidas que ela pode tomar, etc. Essa é um suporte remoto online automatizado. Depois a gente vai precisar providenciar suporte online personificado. Por quê? Porque, como eu falei, a taxa de suicídio é alta. É alta. E ela acontece assim, 3 da manhã, eu estou lá no desespero, né? Já comprometi mais de R$ 300 mil, vem chegando amanhã e eu falo, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Certo? Aí me vem aquela ideia, putz, se eu morresse, pelo menos alguém ficava com seguro. Eu vou dar um jeitinho aqui, fazer de conta que foi um acidente. Ou, estou muito envergonhado, não tem como encarar as pessoas. A morte é uma saída elegante, aspas.
É nessas horas que o aperto pega, entendeu? Nessas horas. Ou pode ser durante o dia também. O fato é, quando apertar, tem que ter uma pessoa disponível, uma pessoa treinada para poder fazer a intervenção de crise. Bom, depois você fez a intervenção de crise, para onde vai o cara, né? Vai para o Sistema Único de Saúde. Ora, nosso Sistema Único de Saúde é um Sistema Único de Saúde universal que tem que tratar todas as condições, incluindo o transtorno do jogo. Vai para a rede de atenção psicossocial, aonde o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é a peça-chave, né? A peça central. Problema, nós temos CAPS AD, mas nós não temos CAPS ADJ. A gente precisa promover um amplo treinamento dos profissionais do CAPS-AD para eles estarem minimamente capacitados a receber esse indivíduo, identificar esse indivíduo como jogador e começar uma orientação inicial dessas pessoas e das suas famílias. Ok? Isso é tipo assim, para ontem. Por quê? Essa fala do cara é meio exagerada, não é não, gente, não é não. Qual é a dependência, né? O vício mais comum na nossa população? É o tabaco. Qual é o segundo lugar? É o álcool. Qual é o terceiro lugar? Não sei, maconha, crack, cocaína? Não, 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 é jogo. É jogo. Já era antes do problema do jogo da aposta online e agora é mais. Estão perdendo oportunidades aqui, entendeu? Bom, uh, e aí finalmente, viu, queridos, eu queria propor ainda uma coisa que assim, quem sabe o Rio de Janeiro dá o exemplo. Vamos montar uma comissão estadual, e depois, quem sabe, isso inspira a criação de uma comissão federal, de atores sociais verdadeiramente preocupados com a questão do jogo. Essa comissão teria alguém indicado do governo estadual, teria alguém indicado do Ministério Público, teria alguém indicado, talvez, da OAB, teria alguém indicado da área de saúde mental, teria alguém indicado até dos provedores de aposta. Certo? A gente monta uma equipe multidisciplinar com os diferentes atores sociais que fica encarregada de avaliar as práticas realizadas pelos promotores de aposta. Por exemplo, esse negócio de procurar alguém e dizer, tá aqui, ó, R$ 100 de crédito para você, isso não é legal. Outras coisas. Isso é muito importante, porque isso é muito pouco discutido, mesmo lá fora, seria um passo muito importante, daria um exemplo para o mundo. Não adianta só botar a responsabilidade no indivíduo ou no governo, né? Você tem que olhar para o tipo de jogo que é oferecido, tem elementos estruturais do jogo que são criados para transmitir uma falsa sensação de controle ou de que você está ficando melhor, entende? Que você está ficando mais habilidoso no jogo. O jogo de azar é o jogo da aleatoriedade, gente, né? Ninguém fica mais habilidoso no lançamento de dados depois de lançar dados 100 vezes, certo? Mas aí você vai e modifica o jogo para fazer parecer que sim. Por exemplo, você pega a roleta eletrônica e diz assim, aqui é o botão de pare. Aí você aperta o botão, a roleta começa a rodar mais devagar. Aí você fala, oh, puxa, parou no 17, eu tinha apostado no 14. Se eu apertar esse botão de pare um pouquinho mais tarde, balela, balela. A roleta vai parar no número que tiver sido sorteado, independente. Aquele botão só faz ela rodar mais devagar, mas ela não vai alterar o resultado. Mas o jogador, o apostador, vai ter essa falsa impressão de que ele poderia ter algum controle sobre o jogo. Isso está demonstrado que elementos como esse favorecem o descontrole com o jogo, porque aumenta, né, irracionalmente o sentimento de a ilusão de controle do apostador. Então, vários elementos que nem esse. Então, e a indústria é dinâmica, a questão digital de programação é muito flexível, né? Para você mudar alguma característica da roleta física, pô, leva tempo para você pensar, mas ali na programação você muda. Então você precisa dessa comissão permanente, porque ela está permanentemente avaliando quais são os jogos que estão sendo postos no mercado e se esses jogos atendem preceitos éticos e de proteção ao consumidor. Ah, nesse conselho certamente eu daria uma cadeira para o Procon, né? Então é isso, pessoal. Acho que já me estendi bastante. Eu vou ficar depois à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá bom? Eu, Ok, eu tenho eu obrigado. tenho uma limitação de horário que eu tenho que ficar aqui até as 11h30. Depois eu tenho uma outra reunião, tá? É,
Então vamos ter que dar uma corridinha. Eu vou até aproveitar, irmão. Existem jogos que não são jogos de aposta, tipo o Candy Crush, né? Mas ele, de certa forma, ele te vende determinadas coisas que você pode usar no jogo, ou seja, de alguma forma ele te induz a relacionar essa questão do dinheiro com vitória, né? Ou seja, essa relação de aposta, né? E também é um negócio meio estranho. Bom, devido à hora e como o Hermano vai ter o horário de saída, eu vou passar logo a palavra para o Rodrigo, e depois que o Rodrigo, que vai falar sobre o que já temos aqui, né, o que está sendo trabalhado, aí eu abro para a plateia, desculpa, para os nossos amigos fazer as sugestões, perguntas, questionamentos, e eu vou até pedir, Hermano, assim como você vai ter que sair 11h30, caso isso se estenda, se a gente pode anotar esses questionamentos e mandar para você e você responde depois. Pode ser assim, irmão? Um de vocês deve ter o meu WhatsApp, porque entrou em Sim, contato a comigo. Priscila, nós temos aqui do fórum. Manda todas as dúvidas e eu terei Tá, prazer em responder. Talvez demore um pouquinho, não sei se são muitas dúvidas, né? Mas eu vou respondendo tudo que vocês precisarem. tá ótimo. Mas vamos então aproveitar o nosso tempo. Rodrigo, a palavra é sua. Perfeito. Estão conseguindo ver a tela? Sim, estamos. Maravilha. Então, a minha apresentação hoje ela é mais focada no que a gente tem de números e dados de pesquisa, porque aqui na Câmara, é claro, a gente puxou esse tema principalmente pela demanda da saúde mental, mas envolve também, né, eu sou da universidade, a gente está vendo o crescimento desse problema, o UERJ tem um CAPS, a gente sente falta de ter um CAPS especializado, né, Hermano, nessas questões e aqui também tem um setor varejista, tem representantes da indústria e nesse contexto a gente consegue perceber que se canaliza um conjunto de demandas e a gente observando esses números que têm saído das pesquisas, né, dá para perceber que isso conjuga muitas pautas. Não é uma pauta. É claro que a pauta da saúde pública ela vai ser a pauta mais preponderante dentro dessa lógica, Hermano, mas como economista que eu sou, eu também posso te dizer que pelo lado dos vícios que existem, o vício em jogo de azar ele é o que ele também é o mais prejudicial para a economia, no sentido de que ele não mobiliza fatores de produção, né? Boa parte da renda que é apropriada, né, nesses jogos de azar, ela não mobiliza uma atividade econômica, né? Ela não gera tanto emprego, ela não, enfim, cria cadeias de produção. E, pelo contrário, essa renda chega até a ser vazada do país, né? Porque boa parte dela vai parar em paraísos fiscais, outra parte dessa renda vai parar, enfim, no crime, no tráfico e por aí vai, né? Em forma de lavagem de dinheiro. E aí, né? Para começar minha apresentação, eu trouxe essa imagem, né? Que é a imagem do jornal de todo dia, gente. Isso aqui não é uma coisa que eu peguei isso aqui, eu falei, eu vou olhar nas últimas semanas, né? Nos últimos 3 meses e a gente está chegando a esses números alarmantes, essa perspectiva grave, né? Do que a gente tem em termos do debate público sobre os jogos de azar e a gente está vendo isso crescer. O Fórum da Alerj, eu acho que ele está saindo à frente nesse processo, né, de discutir isso de uma forma mais ampla, convidando o professor Hermano. Eu acho que foi uma excelente proposta. Agradeço aí, Fred, a equipe, quem teve essa ideia, com certeza muito enriquecedora. Então, né, partindo para as grandes questões que estão no foco do debate público, né? O crescimento do vício em jogos e seu impacto nas famílias, o envolvimento dos jogos de azar com o mercado do crime, e aqui a gente não está falando só, né, de lavagem de dinheiro, isso aí pode estar envolvendo formas de poder paralelo, tráfico, milícia. A gente está com uma operação policial muito grande em torno disso recentemente, né? O impacto econômico no varejo, no consumo familiar, já tem relatório de banco, né? Vários relatórios de banco mostrando que
você já tem impacto no varejo decorrente do consumo de jogos de azar, impacto na saúde pública, né, como a gente viu na fala do professor Hermano, e o impacto geracional e a cultura de apostas no público jovem, que traz até uma fala do Fred, né, Fred? Você estava falando do Candy Crush, né? E a gente já está percebendo que as crianças, embora elas não estejam diretamente em jogos de azar, que envolvam dinheiro, elas já estão tendo, né, uma certa experiência de vício em jogos que simulam jogos de azar com dinheiro, em jogos de entretenimento infantil, né? Então, a gente já está, desde criança, formando esse potencial viciado em jogos de azar, criando nele o estímulo, a experiência desse tipo de jogo. Perfeito? E aqui, né, eu trouxe uma pesquisa que é interessante comentar, que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, e a regulação nos Estados Unidos ela é de estado para estado. Então, eles conseguiram mais ou menos perceber o que acontece quando um estado legaliza a aposta, considerando um modelo um pouco maior, com várias experiências de estados que legalizaram, né? Então, com a legalização, você aumenta a quantidade de apostas e o ticket, né, o valor apostado em cada aposta após a legalização. Redução do investimento das famílias em ativos financeiros, em particular entre os mais pobres, aumento do endividamento e da instabilidade financeira, em particular entre os mais pobres, e aumento do uso do cheque especial em 24% se comparado a não apostadores, né? Muitas dessas plataformas de aposta aceitam cartão de crédito, facilitam, criam instrumentos para facilitar, inclusive, o endividamento, né? Não necessariamente da pessoa pegar um empréstimo, né? Mas dela ali com os próprios cartões ir apostando, né? Isso é um dos pontos que essa pesquisa, inclusive, enfatiza bastante sobre os instrumentos financeiros que as pessoas podem utilizar. No caso do Brasil, a gente fala muito do Pix, né? Olha como é que o Pix facilitou esse tipo de depósito, né? A pessoa, no impulso, ela já é favorecida porque ela tem um instrumento de transferência que é imediato, né? A pessoa que vai de madrugada, viciada, vê lá um anúncio, clica e quer apostar, ela, em menos de um minuto, ela já consegue entrar naquela aposta, né? Enfim, tem essa pesquisa internacional voltada para os Estados Unidos. Eu olhei outras pesquisas que falam sobre a legalização e o seu impacto. A principal característica é de que você percebe que não só a poupança dessas pessoas começa a diminuir, mas também elas diminuem o gasto dela de consumo com outros bens, né? Enfim. E essa pesquisa, né, que é a pesquisa mais recente, agora a gente começa a falar de Brasil, que mostram que 25 milhões de brasileiros já começaram a apostar nos primeiros 7 meses de 2024, sendo que 52 milhões de brasileiros apostaram em jogos de azar nos últimos 5 anos, que é uma parte expressiva da nossa população economicamente ativa. E olha que curioso, né? 48% dos apostadores de 2024 são novos jogadores. Ou seja, né, a gente está diante de um sistema, né, que está começando, né, a trazer novos jogadores e principalmente um novo perfil desse jogador. Eu estava até pensando na fala do Hermano, né, que em outros momentos a gente teve alguns certos booms, né, dos jogos de azar, e que, de alguma forma, a gente está tendo aquela geração que ficou, né? E dá para perceber isso pelo público-alvo de muitas dessas propagandas, né? Ela quer pegar aquela geração que, durante os anos 90 e 2000, apostava e que deixou de apostar e agora está voltando, mas agora cada vez mais para um público jovem, né? Olha como é que a pesquisa mostra, né? Que 40% dos jogadores têm entre 18 e 29 anos, 41% entre 30 e 49 anos e 19% tem 50 anos ou mais.
E aqui entra também uma questão muito que tem um corte, né, muito claro no nível de renda desses apostadores, né? 80% dos apostadores da amostra, né, do Instituto Locomotiva, vão pertencer às classes C, D e E, né? Classe média para baixo e efetivamente, os mais pobres. 70% dos apostadores jogam pelo menos uma vez por mês. 60% dos ganhadores, desculpa o termo reinvestir, né? A gente está numa campanha e aposta não é investimento, mas até foi proposital para eu lembrar de falar disso. A aposta não é investimento, né? Mas eles pegam o retorno que ele teve na aposta e aposta novamente essa parte do prêmio. 86% dos apostadores têm dívidas. Entendam dívida num contexto mais amplo aqui tanto dívida de cartão de crédito, uma rolagem de cartão de crédito, né? Um empréstimo pessoal, um cheque especial. E olha que assustador, né? 64% estão negativados no Serasa. São pessoas, né, que, dentro de um determinado contexto, uma pessoa que está negativada do Serasa, ela teria condições de colocar parcela da sua renda para aposta, né? Fica essa questão, né? E quando perguntado sobre a motivação para apostar, 53% afirmam que apostam para ganhar dinheiro, superando, né, as explicações em torno de diversão e emoção. Né? Eu jogo só para me entreter. Não, eu estou entrando no jogo, não é para ter aquela diversão, levei R$ 30, gastei meus R$ 30 e estou voltando para casa porque eu me diverti vendo aqueles brilhozinhos, né? Não sei o quê. Não, eu fui apostar com a finalidade de sair com mais dinheiro do que eu tinha antes. Né? E isso é diferente, né? Porque até quando o cassino era legal no Brasil, né? Ainda está numa zona cinzenta aí. Mas o brasileiro ia para fora, vou gastar aqui R$ 100, né? Vou lá para o Uruguai, né? Vou gastar R$ 100 hoje só de diversão, né? Mas não é parte da minha renda e nem com o objetivo de ficar mais rico a partir disso, né? Então, essa finalidade também mostra que o caráter da aposta das pessoas não de entretenimento, né? Elas veem isso como uma possibilidade de enriquecimento, que deveria ficar mais claro, né? Continuando essa pesquisa do Instituto Locomotiva, eu estou acelerando justamente para a gente conseguir ter tempo para debater com o professor. 67% conhecem alguém que é viciado em apostas esportivas. A gente pode fazer depois essa enquete aqui, né? 60% dos apostadores relatam impactos emocionais negativos, como ansiedade e estresse. 45% admitem prejuízos financeiros e 37% usaram dinheiro destinado a outras prioridades. Ou seja, o dinheiro que eu iria usar para pagar uma conta, eu decidi apostar para ver se eu ganhava mais. Eu achava que o Flamengo, né, ia ganhar, eu apostei esse dinheiro para que, enfim, eu tivesse mais dinheiro, eu conseguisse pagar a conta e ainda sobrar um pouquinho. Aí, no fim das contas, ele perde, né, e ele não consegue usar esse dinheiro. 42% veem as apostas como uma forma de escapar de problemas ou emoções negativas. Então, o que vai ser interessante para a gente entender o contexto da aposta, né? Aposta como uma forma de refúgio de problemas da realidade da pessoa, de problemas financeiros da pessoa, mas que agravam, no fim das contas, esse próprio problema. E 30% afirmam que as apostas causaram prejuízos nas relações pessoais, né? E isso é uma coisa que a gente teve na reunião passada, inclusive, relatos, né, de pessoas que falaram, olha, dentro da minha família, a gente está tendo problema com o jogo, meu filho, meu marido, e por aí vai. Não é? E essa aqui é uma outra pesquisa que saiu recentemente também, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Essa é uma das pesquisas que está sendo mais falada e mais noticiada nos jornais, né?
de que o Brasil já é considerado o terceiro maior mercado de apostas no mundo, com crescimento de 281% entre 2019 e 2024, e que 64% dos apostadores utilizam a renda principal para realizar apostas. O que é a renda principal, né? Geralmente é a renda do trabalho. Não é aquela renda da aplicação, da poupança, não é aquela renda que vai ser associada a algum benefício que recebe extra, né? Que está fora da sua renda principal. 63% de quem aposta online no Brasil afirma ter parte da sua renda comprometida com as apostas online. E aqui, né, que entra a informação que tem sido mais impactante para o setor econômico, né? Olha, as pessoas estão relatando nas pesquisas que estão deixando de comprar coisas para usar esse dinheiro em apostas. 23% deixaram de comprar roupas, 19% de fazer compras nos supermercados, 14% produtos de higiene e beleza e 11% cuidados com saúde e medicação. E quanto menor a idade, mais a pessoa teve a tendência a deixar de comprar algo que precisava para apostar, ou seja, o perfil das pessoas que estão deixando de comprar coisas por conta da aposta é um perfil cada vez mais associado ao público jovem. Perfeito? E aqui, né, estão alguns dados desse perfil, né, dos apostadores em comparação com os não apostadores. A gente percebe, né, quando a gente compara, né, entre apostadores e não apostadores, um número maior de apostadores da classe C e quando a gente olha a faixa etária, a gente olha esse perfil que é um público um pouco mais jovem do que o perfil dos não apostadores. E, no caso do gênero, é predominante o público masculino, né? O Hermano estava comentando isso, né? E as apostas esportivas, elas meio que estão virando uma porta de entrada, né, para outros tipos de jogos de azar, né? Então, o homem é particularmente mais atraído pela aposta esportiva. Eu acredito que o Fluminense vai ganhar hoje, até porque a aposta esportiva vai ter um pouco mais de associação com a identidade do time, né? Enfim, tem outros fatores simbólicos. E o público masculino ele é mais atraído, né? Por esse tipo de aposta, que é uma porta de entrada para os cassinos online, por aí vai. Sobre a frequência das apostas, né? Vocês vão perceber que pelo menos metade deles, né, se vocês olharem aí o diariamente, o semanalmente, apostam uma vez por semana. O número de apostadores eventuais e raros, né, comporta aí 30%, mas a grande maioria consegue apostar pelo menos uma vez por mês. Ou seja, a frequência da aposta ela nos dá um indicativo do hábito, né? Como é que se forma o hábito? Geralmente o apostador principalmente dessas apostas esportivas que ele aposta diariamente, né? Ele começa a procurar outras, né? Outras formas de apostar que não só o esporte, né? O futebol, ou às vezes procura outros campeonatos, né? O irmão estava comentando, poxa, o cara está de madrugada apostando no campeonato grego, da segunda divisão do campeonato grego. Ele é um apostador diário, né? Que aposta compulsivamente, né? Mas essa frequência, né, das apostas já mostra que isso que a gente está analisando está muito mais intrincado no hábito do brasileiro do que do apostador, do que a gente imaginava, pelo menos anteriormente, né? A gente imaginava que o apostador casual ele era um pouco mais, ele era um pouco maior, né, em termos de percentual, mas não, grande parte do público está apostando semanalmente. Modalidade das apostas, né? A principal modalidade tem sido o futebol, né? 77% dos apostadores. E o cassino, que são aqueles jogos de slots, né? De tipo tigrinho, coelhinho, né?
50%, né? Então, vocês conseguem perceber que boa parte dos que jogam no futebol também jogam no cassino, né? E tem outros esportes, né? O cassino ao vivo, outros tipos de aposta, basquete, vôlei e outros, né? Outros tipos de aposta. Tênis, tem outros esportes. Futebol, então, né, ele tem sido o grande motor desse processo de apostas no Brasil, né? Tanto que a gente vê nos patrocinadores, né? Alguém comentou aí no chat como praticamente todos os times da primeira, segunda divisão têm como patrocínio master, né? Patrocínio principal, as casas de aposta. Aqui, né, mais detalhes, aquelas informações que eu passei anteriormente, né? Olha, você já se prejudicou por usar a renda principal em apostas? 37% disseram que não, mas 63% disseram que sim. Dentro desses 63%, uns disseram que pontualmente e outros que com certa frequência, né? E outros que disseram que sempre. Isso é muito preocupante, né? A gente percebe que as pessoas vão tendo problemas e elas continuam recorrendo nesses problemas por conta das apostas. E aqui é aquela lista, né, detalhada do que a pessoa deixou de comprar para apostar, né? Eu tento reforçar muito essa questão econômica para a gente até juntar forças no debate da saúde pública. Não é possível que o pessoal do varejo, que está acompanhando o que está acontecendo, né, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, não vai começar a perceber que a gente pode estar vivendo prejuízos decorrentes dos jogos de azar na nossa empresa, no nosso mercadinho, né? Na padaria, né? Olha só esses números, né? As pessoas estão deixando de viajar por conta de aposta, de prejuízo em aposta. Enfim. E aqui, né, eu quero passar um pouco, Fred, eu não vou entrar tanto nos projetos de lei, eu vou comentar só um, né, que é o que eu acho que está até mais avançado, já passou em várias comissões, mas o que o Executivo tem feito, tá? O Executivo, por meio da Loterge, ele está credenciando casas de apostas que estão recebendo o selo da Loterge. Então, né, se vocês entrarem nesses sites, né, enfim, não entrem, né, mas eu entrei para fins de pesquisa, né, você vai perceber que já existem casas esportivas que recebem o aval do nosso executivo, ou seja, recebem o aval do governo do estado. Por quê? Porque a marca Loterge, que é uma marca do estado do Rio de Janeiro, ela está presente nesses sites. Além disso, a forma como esse processo foi feito envolve também, né, a contratação de uma empresa de transações, que é essa PIX-S, Cobrança em Serviço de Tecnologia. Ou seja, a Loterge está contratando a mesma empresa, do mesmo grupo da empresa que hoje está lá, né, sob investigação, fazendo um contrato com o Estado do Rio de Janeiro. Que está saindo no Fantástico, essa mesma empresa, essa PIX-S é uma subsidiária, né, montada especificamente para celebrar esse contrato com o Estado do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que o Executivo está indo na contramão do que a gente tem visto de preocupação, em vez de, né, tentar regular, ele está credenciando de uma forma que está, de alguma forma, permitindo que essa prática aconteça com o aval do Estado, né? E, enfim, tem uma legislação antiga, né, que diz que tem regras sobre questões de jogos de azar, de alguma forma, quem regula é o Estado, por meio da Loterge, e eles estão utilizando essa medida. E saiu essa notícia, né, lá em abril, né, de que a Loterge queria derrubar sites de casas de apostas sem licença para operar no Rio de Janeiro,
de forma a garantir, né, de algum modo, o mercado para essas empresas que são credenciadas desse grupo, tá? Enfim, o executivo está tendo, e é isso que eu queria mostrar, né, com essa fala, né, porque tem muita gente que fala, olha, a discussão sobre apostas esportivas é uma discussão que vocês têm que ter no âmbito federal, é legislação federal, é o Haddad que tem que discutir. Olha o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo, né? Olha o que o Estado do Rio de Janeiro está discutindo. A gente vai falar que isso não é competência nossa aqui, né, na casa discutir? É claro que é, né, gente? É claro que dizer que isso é uma questão que se reduz ao governo federal, ela acaba empobrecendo o debate que a gente pode ter aqui, né? Um debate fortíssimo. E na Assembleia Legislativa, por outro lado, a gente está vendo uma série de iniciativas que podem fazer parte desse rol, principalmente de conscientização. A gente tem o PL 2096 de 2023, que eu acho que, Fred, depois você pode agregar com os outros projetos de lei que estão sendo debatidos, mas acredito que esse seja o que está mais avançado, que institui o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas Esportivas, Cassino e Jogos de Azar. Ou seja, ele é um projeto de lei que dá conta do problema, de alguma forma, de mostrar que esse é uma questão que a gente tem que fazer a conscientização, estabelece uma competência para o executivo de disponibilizar um canal de comunicação, né, uma linha telefônica de apoio aos apostadores compulsivos, define também que o Estado deve elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores para análise sobre o tema e forma de colaboração com a União e municípios para a execução dessas políticas. Além desse artigo 5º, que eu acho que é uma forma de conter publicidade, é uma forma de regulação publicitária, só que ainda muito simples, né? Olha, colocar, né, dentro da publicidade de aposta a frase: a prática de jogo pode viciar e provocar problemas emocionais e financeiros. É uma coisa ainda muito limitada, né? Perto do que, por exemplo, que o professor Hermano trouxe aqui de medidas, né? Enfim, estamos aí com esse projeto de lei. E, né, dentro desse diagnóstico, né, eu trouxe algumas medidas, algumas práticas que a gente percebe que podem ser aprofundadas, né? Uma delas é um CAPS, né, que seria especializado em vício em apostas, e aqui a gente traz a experiência da USP para pensar algo, né, que inclusive a UERJ, da qual sou representante aqui, pode ser parceira, né, junto à ALERJ, para pensar esse tipo de projeto. A regulação publicitária no território fluminense, com orientação de saúde pública. Inclusive, eu tinha um relato para fazer. Enquanto eu estava montando essa pesquisa, eu falei o seguinte: poxa, eu vou me colocar na posição de um viciado em jogos de azar e vou fazer uma pesquisa assim no Google, né? Quero parar, estou viciado em jogos de azar, quero parar. Vocês acreditam que dentro dos resultados da pesquisa apareceu um jogo do Tigrinho para clicar? Ou seja, a pessoa ela quer parar e o que aparece para ela? Mais propaganda direcionada para voltar para o jogo de azar. O primeiro site que devia aparecer era um site do estado do Rio de Janeiro, dando um apoio. Olha só, você tem aqui com quem conversar, né? E essa pessoa não tem. Ela não tem. Dentro do próprio site desses jogos de azar, tem lá, olha, um programa, não sei o quê, que você clica para ver alguma forma de ajuda de jogo de azar. O site está em inglês. Ou seja, muitos deles não se dão o trabalho nem de criar um próprio site, mas às vezes financiam alguma caridade internacional que faz isso, né? E jogam a responsabilidade para essa caridade. E aí o problema é do jogador, né? A plataforma de autoexclusão, né, que foi até um dos temas colocados pelo Hermano,
No Reino Unido, né, você tem um serviço central chamado GameStop, né, que seria uma tradução pare de jogar, né? Você entra nesse site, uma vez que você cadastrou ali, ele já te tira, remove o seu cadastro de todos os outros sites. Ou seja, você vai em um site só e você remove o cadastro de todos. Ou seja, essa propaganda aqui que está, né, no canto inferior direito é justamente mostrar como você pode, né, a partir da autoexclusão, é, sair de todos os sites, né? E inibir justamente, né, esse assédio após a autoexclusão, né? A empresa vai lá e manda um e-mail pro cara, oh, você está um tempão sem jogar, volta aqui, né? E campanhas de conscientização, né? Aqui eu coloquei no meio, né, um exemplo de propaganda. Essa Ledbrokes é uma empresa de aposta, mas embaixo dela você consegue perceber, ó, é, Centro de Ajuda Nacional de Apostas. E aí ali tem um 0800, né? Além de um site de um negócio de apoio. Eu sei que talvez no mundo ideal, né, no mundo ideal, a gente tivesse uma forma de regular isso com muito mais rigor, por exemplo, de não permitir, por exemplo, de excluir o uso na madrugada, como o próprio Hermano falou, mas dentro da competência estadual, que é o que a gente consegue aqui fazer, né, o nosso panorama, eu acho que a gente tem que focar muito mais na assistência pelo lado da saúde pública, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente consegue fazer. E, claro, cobrar o governo federal também para repassar recursos e incluir a discussão da saúde pública no debate com essa da regulação das apostas. Quantos por cento desses recursos vão vão para a saúde pública? Vão para fazer CAPS estadual especializado nesse tipo de vício, né? Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar aqui dentro dos mecanismos do Estado que a gente consegue, principalmente pelo lado da saúde pública, da regulação publicitária, e, né, se a gente conseguisse sair na frente com uma plataforma de autoexclusão, a gente, assim, o Estado do Rio de Janeiro mostraria um bom exemplo, né? Porque até agora o exemplo que a gente tem é que o Rio de Janeiro é o único estado que, por meio do governo, já deu o aval do governo para casas de aposta. É o contrário, né? A gente não saiu na frente em termos de regular, de conscientizar a população. A gente saiu na frente em termos de determinar empresas que vão se associar com o governo do estado para as apostas. Tá joia? É isso, então agradeço a todos. O meu contato está aí para a gente, é claro, amplificar essa pesquisa, somar forças para que a gente consiga posteriormente levantar essas pautas com mais parlamentares, para além daqui do fórum, e principalmente para outros estados, né, também, né? Isso aqui não é uma pauta que diz respeito somente a Rio de Janeiro, isso aqui é uma pauta que diz respeito à nossa sociedade brasileira como um todo. Perfeito? Agradeço e passo a Obrigado, palavra. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Excelente explanação. Hermano, você tem mais uns minutinhos com a gente, então vou aproveitar esses minutinhos para que as pessoas possam fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. E vamos ver se na reunião que vem a gente já traz algum tipo de documento ou estratégia pronta para que eu possa apresentar à deputada Tia Ju e ela encaminha a quem é de direito e como deve ser feito, tá? Então, vamos pensar sempre nessa questão, né? Tu fez um painel, cria-se um documento. Então, está aberta a sessão de perguntas e sugestões e, por favor, tentem focar primeiramente no Hermano, que ele tem o horário reduzido, ele vai sair às 11h30. Depois o Rodrigo ainda fica com a gente, então não tem problema. Rodrigo é da casa. Ok.
Só levantar a mãozinha e Enquanto o eu passo a pessoal palavra. vai, enquanto o pessoal vai aquecendo os motores aí, a fala do Rodrigo me lembrou de mais algumas coisas que eu acho relevantes. Tem um aspecto econômico, evidentemente. Tem todo um debate se jogo ajuda a viabilizar a economia ou não, né? Vou pegar um exemplo bem do pé quebrado, né, gente? Se eu me junto com 3 primos meus no porão lá de casa para jogar pôquer, eu entro com R$ 100 e cada um entra com R$ 100. A riqueza total daquela mesa é 400. A gente vai ficar jogando e vai ser só um mecanismo de transferência de renda entre nós. Mas a riqueza coletiva continua sendo a mesma, né? Aí alguém diz assim, não, mas o importante é você atrair o turista estrangeiro, porque ele vem aqui, e aí a gente vai ter cassinos associados com resorts, e aí a gente está trazendo a renda de fora. Ah, legal. Só que, pessoal, vamos lá. Eu tenho que dizer isso para vocês, assim, ó. Eu tenho uma tia que é praticamente uma segunda mãe, mora embaixo, ela mora no Cosme Velho, ela mora embaixo do Cristo Redentor, né? Aí outro dia uma prima da prima francesa apareceu, bom, vamos lá, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, etc. Gente, é uma baderna para entrar naquele Cristo Redentor, é um negócio inacreditável, dá briga na hora do pontinho, é um ícone internacional, né? Aí você vai ver, veja bem, a Torre Eiffel recebe por ano 7 milhões de visitantes. O Brasil recebe 6 milhões de turistas estrangeiros. Então, a Torre Eiffel recebe mais turista do que o Brasil. Não vai ser aumentando o jogo que a gente vai trazer os caras. Vai ser criando uma estrutura de turismo real, certo? Uma que organiza, que tem zelo pelos ícones nacionais, uma que educa a população, que começa a ensinar as pessoas a falarem um pouquinho de inglês, que cria toda uma nova cultura. Não é para bota aqui um cassino, pronto, agora vamos ter estrangeiro vindo para o Brasil. Pelo amor de Deus, né? Hermano, você estava falando aí do poker na garagem? Pois é, agora você não precisa mais ir na garagem do vizinho, você É, joga no celular. Ou seja, o cassino está dentro do seu bolso. E dentro desses índices que foram colocados aí, eu acho que, de acordo com a experiência que eu tive há pouco tempo, daqui a pouco a gente vai ter um problema de aumento de acidentes de trânsito. Porque o motorista ele dirige com o celular, né, principalmente em aplicativo, ele dirige com o celular, olhando para o celular. E eu peguei um Uber que o cara estava jogando e se empolgando com o jogo, né? Falando, não, eu jogo de vez em quando, mas se empolgando. Falei, eu vi a hora dele bater, porque ele estava jogando. Né? Então, o celular está ali, o cassino está dentro do seu bolso, o cassino está dentro do carro. Né? É mais fácil o acesso. Né? Bom, vamos lá. Não vamos ter perguntas, vamos deixar o hermano ir embora sem uma perguntinha, pelo menos? Não, assim, posso fazer só uma pergunta para o Hermano, porque assim, uma das questões para a gente, né, seria da possibilidade de treinamento. Vocês já têm alguma coisa nesse sentido de para pessoal, é o formar um seguinte, trabalho especializado? desde 2004, a gente abriu uma associação sem fins lucrativos, cujo nome é Associação Viver Bem, tá? Vocês podem entrar, é associacalviverbem.org.br, assim, tudo junto, sem acento, né? Por que a gente fez isso? Para poder fechar contratos e capacitar e ajudar todo mundo que precisar. É uma associação sem fins lucrativos, de fato. Significa o seguinte: se o ERJ, se a LERJ, se qualquer entidade pública ou privada quiser nos contratar, a única coisa que a gente vai cobrar é o equivalente à hora do profissional. Né? Vão designar lá um profissional para fazer o treinamento de vocês, ou dar uma aula, etc, etc. E o profissional, às vezes o profissional vai de graça, a gente não cobra. Né? Por exemplo, eu já sou pago pela universidade, né? Então tá bom. A hora do hermano sai de graça. Agora, outros profissionais que são voluntários aqui no nosso serviço, o cara vai deixar de atender no consultório dele para poder ir. Então a gente faz um. Mas assim, a ideia não é ter lucro, a ideia é compartilhar o máximo que a gente pode a nossa experiência com todo mundo,
para tornar essa sociedade mais capaz de enfrentar esse problema. Perfeito. Bom, eu entendo que o tema foi extremamente, assim, foi muito bem exposto e por isso as pessoas estão ainda refletindo sobre isso, né? E eu entendo perfeitamente, mas também entendo a criação, a gente criar uma estratégia ou um documento, e isso a gente pode fazer na nossa Câmara Setorial na próxima reunião, né? Nós já temos todas as informações que a gente pode ter, e ainda temos o Hermano à disposição, ele já se prontificou, né? Ele pode responder as nossas perguntas pelo WhatsApp, vai demorar um pouco, mas vai responder. Então, Hermano, eu vou Eu confirmar poderia só fazer. essa nossa ligação, tá? Já está confirmada essa nossa relação. Flora, por favor, pode falar. Desculpa, tem intervenção aqui. Eu queria aproveitar o professor Emmanuel para perguntar se a gente poderia fazer um paralelo, né? Pegar como exemplo a política lá de combate ao tabagismo e se inspirar nela para tentar começar a desenhar alguma política também para o combate ao jogo. Combate não, né? Aos malefícios do jogo de azar, né? Para tentar remediar isso e também aí qual é o limite, por exemplo, porque daí tem as partes que se cruzam, mas também tem questões específicas do jogo de azar, que até nas 10 medidas que o professor Emmanuel falou, a gente vê que tem muita coisa relacionada também à questão de dados bancários, de sigilo fiscal, talvez, que aí precisaria realmente também ver como que isso, como é que se lida com essa questão da LGPD e para poder aplicar determinadas medidas ali que estão naquela lista, né? Mas eu gostaria de saber se a gente poderia ter como base também essa política que a gente teve aqui no país, que falam que é muito bem sucedida, né, de combate ao tabagismo, e se em que medida que a gente poderia se inspirar nela também para tentar idealizar uma política para os jogos de Ora, azar. que lembrança preciosa, obrigado pela pergunta. Vou aproveitar até para dizer de uma sensação que eu tenho. É inegável que o brasileiro, nós brasileiros, sofremos de algum tipo de complexo de inferioridade, né? Então, mas a gente, assim, primeira coisa, né? Quando a gente fala, que absurdo que está acontecendo no Brasil, só aqui mesmo. Não, é no mundo inteiro, tá? Quando aconteceu os bingos no Brasil, com a invasão, né? Do caça-níquel eletrônico, isso foi no mundo inteiro. Isso, inclusive, acabou financiando meu pós-doutorado no Canadá, porque também estava tendo problema lá, né? Tendo problema desse na Noruega, por exemplo. Tinha a foto da época mostrando que o hospital público botava umas maquinetas na sala de espera para distrair os pacientes e tirar um dinheirinho. Hospital público, né? Uma coisa assim. Aí isso gerou uma revolta popular, etc. E aconteceu na Noruega, o mesmo que aconteceu no Brasil. De repente, uma indignação, os governantes recuaram, né? Então, assim, a gente acha que a gente é muito diferente, ou muito original, ou muito degenerado, e a gente é muito igual. Assim, a gente não se destaca assim tanto do que se passa no mundo. E essa questão das apostas é a mesma coisa. Mas existem questões pontuais onde o Brasil é exemplo. O nosso SUS, que normalmente é muito vilipendiado e que de fato precisa melhorar porque só cobre 50% da população, já foi alvo de 7 editoriais elogiosos, né, da principal revista de medicina do mundo, que é o New England Journal. Então, assim, vamos lá. Coisas que a gente mandou bem. A gente mandou muito bem na política de AIDS. A gente mandava bem até pouco tempo atrás na política de imunização. É só questão de resgatar isso aí. A questão, a gente é um exemplo mundial para o tabaco, sim, por isso que a sua lembrança é muito boa, né? E também temos uma campanha nacional de amplo alcance para catarata. Aí você fica pensando, o que tem a ver, né? AIDS, catarata, tabaco, não tem a ver. Mas por que foram sucessos? Eu acho que tem a ver com lideranças perspicazes, sabe? Pessoas que perceberam o momento e foram lá e fizeram acontecer. Então, sim, por exemplo, a parte toda relativa à publicidade, né? A gente podia puxar tudo do tabaco, né? Porque vocês lembram, assim, os poucos que abriram câmera aqui, todos parecem mais jovens do que eu. Mas eu sou do tempo que era impossível assistir um programinha na TV aberta, porque só tinha TV aberta, também não tinha TV a cabo, e aí vinha assim, Hollywood, tchan!
né? Aí aparecia um cara de asa delta e não sei o quê, você não sabe o que tem aquilo com cigarro, mas no final vinha o anúncio do cigarrinho, né? Então, essas coisas fazem parte do nosso passado. As pessoas aqui mais jovens, ó, a Juliana tá com um negócio aberto, Juliana tem cara de jovem. Juliana nunca viu isso, né? Hollywood, o Marlboro Man, viu? Isso você vê quando você abre o YouTube para ver curiosidades do passado. Que Arizona. bom que a sua geração foi poupada disso tudo, né? Agora porque vocês querem trazer o vape de volta, paciência, mas enfim, a gente tem bons exemplos e essa história do tabaco é um ótimo exemplo. Essa outra coisa que você falou, Flora, às vezes né, a gente da saúde sai aqui dando pitaco na área dos outros, então eu tô aqui, pá, aí o Rodrigo me lembra que, pô, não é só saúde, tem a economia. Esse negócio da LGPD, tomara que ela não seja um entrave para a gente fazer isso, né? Tem que estudar isso muito bem estudadinho. Mas a verdade é que a LGPD já não funciona quando os caras começam a fazer aposta online, porque ninguém né, ninguém se engane aí. As bets vão coletar dados desse pessoal adoidado e vão compartilhar entre si, vão formar bancos de dados que elas vão possivelmente negociar, certo? Então, vamos lá. A LGPD tem que proteger sim o anonimato das pessoas, mas eu não sei até que ponto esse anonimato não esbarra no direito também da prevenção ao crime, na lavagem, então tem que realmente conversar com o pessoal da área de direito para saber disso daí, mas ela tem que funcionar nos dois sentidos, né? Ela tem que proteger o anonimato da pessoa e também tem que proteger para que o dado dela, que ela está cedendo sem saber que ela está cedendo, seja usado de maneira indevida em outras situações, né? Eu, Obrigada, professor. particularmente, posso fazer uma intervenção aqui? Lógico, Juliana. Obrigada. Muito bacana a explanação de vocês, assim, mas particularmente eu não vejo nenhum tipo de questão, né? Até porque no momento em que a LGPD ela veio para garantir aí a segurança dos nossos dados pessoais. E à medida que a gente, nada que faça com que a gente não consiga fazer com que, nesse momento, né, do termo de ciência, que nós, usuários, damos o tique, damos o ok, que a gente esteja ali ciente também de que a gente está compartilhando os nossos dados para essas apostas e, consequentemente, também para o uso, né, devido aí em caso de necessidade de tratamento de saúde ou algo parecido, né? Eu acho fundamental que a gente pense realmente políticas públicas que deem também esse conforto, esse aparato aí necessário para aquelas pessoas que estão viciadas, que estão dependentes, né? Dependentes dos jogos, porque cada vez mais a gente tem visto histórias bastante tristes que acabam aí de maneira bastante desastrosa, né? Então, assim, muito interessante esse trabalho. O poder público não pode se isentar disso, né? Acho que é uma grande responsabilidade de nós, gestores públicos, ou de nós que apoiamos aí a gestão pública, em pensar também esses mecanismos. E aí, de fato, são as políticas públicas, são, né, os nossos legisladores que vão precisar pensar também aí mecanismos que considerem essas iniciativas que possam resguardar a saúde, né? Então, se por um lado a gente vê, né, como um momento, enfim, que a aposta, como o senhor mesmo, doutor Hermano, sinalizou, né, como um momento de distração, de lazer e tal, o excesso disso também precisa ser observado, né, para que a gente não tenha aí mortes, enfim, todo esse desdobramento aí, desmantelamento de famílias, né? Porque isso, de fato, não é uma pessoa que às vezes fica doente, né? A própria família adoece por isso, né? Perda grande aí de patrimônios que a gente tem visto. E, sem dúvida, eu gostei muito daquela relação que o senhor colocou sobre as 10 questões, né? E 10 iniciativas aí que poderiam ser feitas. Eu acho que um documento, o Fred,
que pudesse, assim, um documento bem conciso, que a gente pudesse sinalizar essas preocupações a partir dessas pesquisas que já foram realizadas até o momento, sabe? De maneira que a gente não tenha nenhum documento muito extenso, mas que um documento com as principais questões que possam subsidiar aí o próprio entendimento dos nossos legisladores, dos nossos deputados, no sentido de apoiar aí a quem realmente está precisando, tá? Um abração, parabéns. E aí, Juliana? Pessoal, eu vou sair. Lá no chat, eu tentei responder umas perguntas que foram feitas e sugeri ali a leitura de um estudo finlandês. Tem várias coisas muito interessantes. Ele tenta fazer uma correlação entre aposta e endividamento bancário, né? Então, eles pegaram pessoas que estavam fazendo transferência de depósito da conta para um site de aposta, né? E viram lá que 50% das pessoas que fazem isso representam os 5% mais endividados de todo o sistema bancário. E esse aí é um estudo finlandês, hein? De novo, é Escandinávia, né, gente? Aquele lugar que a gente acha que é o paraíso do mundo, né? Lá tudo dá certo, lá não tem problema, né? Tá aí, ó. Imagina se a gente fizesse esse levantamento aqui no Brasil. Ok, pessoal. Beijos para vocês. Quando precisarem, estou à disposição, tá bom? Obrigadão. Eu e a Obrigado, Associação irmão. Viver Grande Bem, abraço. todo o nosso plantel aqui de profissionais, contem conosco. Abraço. Muito obrigado, irmão. Até lá. Então, gente, é isso. Eu creio que agora a gente parte para o que a Juliana colocou. A gente vai tentar ou traçar uma estratégia, um documento. Essa pode ser a nossa missão para a próxima reunião. Mas para que a nossa próxima reunião é uma reunião de 1h30, no máximo estourando 2 horas, já seria interessante já ter alguma coisa já pré, né? Já antes preparada. Então, eu proponho que seja criado um pequeno grupo, talvez a Juliana já deu a ideia, ela poderia participar desse pequeno grupo, né? O Rodrigo, com certeza, e mais alguém que queira, para poder, pelo menos, fazer um rascunho inicial de um documento, para que a gente possa apresentar na próxima reunião e, a partir daí, a gente possa encaminhar para a tia Ju, que ela que vai dar a sequência a isso, né? Eu me comprometo a dar uma olhada nos projetos de lei que estão tramitando na casa, né? Qual é aonde estão, o que que cada um fala, o que que cada um pede, né? E colocar no grupo para que possa balizar também esse caminho, né? Para que a gente não faça uma repetição de alguma coisa que já está tramitando, né? Então, seria bem interessante. Vocês concordam com essa estratégia? Tá Sim, sim, ótimo, também. Fred. Pode deixar que eu coordeno, né? Mas assim, eu preciso depois dos nomes das pessoas que vão querer participar, né, da elaboração do documento. E aí Sim. depois, se você puder me mandar todos esses PLs aí que tiverem, né, para a Ok. gente já contemplar isso no documento também. Eu vou dar uma olhadinha em todos esses PLs. Eu já até pedi aqui para a minha equipe para fazer isso. Na verdade, quando eu falo aqui, eu acabo pedindo automaticamente, né? E a gente vai ver como é que está o andamento disso. Eu vou colocar no grupo e Rodrigo fica coordenando essa pequena equipe que vai fazer esse trabalho mais de rascunho. Se a Juliana quiser colaborar também, no WhatsApp estão todas as informações, estão os telefones de cada um. É só criar um pequeno grupo entre vocês e a gente fica trabalhando, né, online, eu diria assim, né? Até a próxima reunião. Pode ser? Perfeito, Sim. Fred. Para mim tá ótimo. Juliana, você aceita fazer parte do grupo, Juliana? Nem me perguntei. Estou colocando você no fogo. Tá bom. Ok, então se mais alguém quiser se candidatar a esse pequeno grupo para organizar isso, ótimo. É só falar com o Rodrigo, o telefone dele está no grupo, está a Juliana também, está no grupo do WhatsApp, é só se propor e a gente vai conversando pelo WhatsApp. Ok? É, Ok. Então, Rodrigo, se você puder disponibilizar a apresentação também no grupo, seria ótimo, né? Perfeito. Então, Eu já enviei agradeço a para a presença Priscila. de todos. Muito obrigado pela reunião, foi uma excelente reunião e eu creio que vamos ter um produto muito interessante isso aí.
Obrigado a todos. Com certeza. Obrigada. Bom Bom dia para dia, todos. Cláudia. Eu só queria me desculpar pela falta aí na reunião, que eu estava em outra reunião, tá? Não tem problema, Célia. Bom, mas eu Nenhum posso colaborar aí com o Rodrigo. Isso, com